Então, bom dia, estou gravando esta aula, tá? Hepatites virais, importante tema. Então, aqui já é um exemplo de uma patologia, no caso de hepatites virais, de origem infecciosa. Na aula anterior, trabalhamos dislipidemia. É um exemplo de patologia de origem metabólica. Então, ninguém pega a dislipidemia do outro, né? Mesma coisa, ninguém pega a diabetes do outro, né? Porque isso é metabolismo. Agora, hepatites virais, né? ISTs sexualmente transmissíveis, né? Covid, né? Aí já são exemplos de doenças infecciosas causadas por agentes, por micro-organismos, né? No caso, vírus, bactéria. Então, no caso aqui, as hepatites virais, causadas por vírus. Estão me ouvindo bem? No retorno aí? Alguém pode dar o feedback? Então vamos lá. Então, sabiazinho aí. Então, as hepatites, o que é uma hepatite? É uma definição, é um conceito, um nome que se dá à doença causada. Só um minutinho. Doença é uma inflamação do fígado, né? Então, hepatite é uma inflamação do fígado, que pode ter várias causas. Então, o fígado, ele é um órgão que secreta a bile, né? Que vai ajudar, a bile vai ajudar na digestão das gorduras. Olha aí, né? O tema gordura, quando a gente ingere algo que tem bastante lipídio, parte desse lipídio é solubilizado pela bile, antes que esses lipídios passem para a corrente sanguínea, né? Então, a bile fica dentro de uma área, de uma vesícula, né, abaixo do fígado, chamada vesícula biliar, né? O fígado é uma baita indústria, vamos comparar assim, né, metabólica. Como eu disse na outra aula, ele produz lipídios, ele metaboliza carboidrato, ele armazena glicose, né? Produz uma série de proteínas ligadas à coagulação. O fígado é um baita órgão, né? Importantíssimo aí para o metabolismo. Armazena substância, degrada, né? Produz aquele pigmento chamado bilirrubina, derivada dos glóbulos vermelhos, né? Da destruição dos glóbulos vermelhos. Ele excreta drogas e medicamentos, né? E auxilia a resposta imune. Então, é um órgão bem importante dentro da fisiologia, né? Olha só. Então, várias podem ser as causas das hepatites. Hepatite viral, obviamente, eu vou falar de quê? De hepatites causadas pelo vírus A, B e C. São os mais comuns, né? Mas existe também o vírus D e o vírus E, né? Então, esses vírus são classificados em letras por conta de pertencerem a famílias virais diferentes, com condições de infecção diferentes. Porém, também posso ter hepatite de origem bacteriana, é mais raro, né? Abuso de álcool, né? Medicamentos e drogas, né? Excesso de medicamento pode alterar a função hepática. Doenças autoimunes, que são doenças autoimunes? O próprio organismo cria anticorpos contra os nossos próprios tecidos, né? Então, você tem aí
O lúpus eritematoso é um exemplo, algumas tireoidites, algumas anemias de origem autoimune e algumas hepatites autoimunes, né? Hepatite isquêmica, lembrando da outra aula, né? Isquemia, falta de circulação de sangue por um vaso, então de repente você tem uma obstrução do vaso, por algum motivo, os vasos hepáticos, e aí o fígado pode inflamar também. Depósito de gordura, né? Nós falamos em triglicerídeos na outra aula, então você pode ter a esteatohepatite, a esteatose, tem vários graus de esteatose, né? Então, o grau máximo, se não me engano, a medicina classifica como grau 3, pelo ultrassom, você pode ter um comprometimento aí dos hepatócitos, né? Mas no caso aqui nós vamos nos ater à hepatite viral, né? As hepatites virais que são diagnosticadas em termos de laboratório por exames sorológicos na identificação de anticorpos contra esses vírus ou antígenos, né? E também exames por biologia molecular, né? Pela utilização da PCR. Porém, existem enzimas que o fígado libera na corrente sanguínea em casos de processo inflamatório dele, que é o que se chamava antigamente de TGO, TGP, as transaminases, né? E hoje mudou de nome, TGO, chamado de aspartato transferase, que é o AST, e o TGP, hoje falamos ALT, alanina transferase. São enzimas que se elevam na corrente sanguínea por conta de hepatites. A gente vai ver isso em bioquímica também, né? Como faz isso. Agora, para diagnosticar o tipo de agente etiológico da hepatite, é necessário a sorologia específica, né? Então, se o médico quer saber se eu tenho hepatite B, então ele vai pedir os marcadores para hepatite B, os testes sorológicos, importantes. Então, continuando, olha só, né? Só vou mexer aqui no slide. Meu mousezinho aqui não está muito bom, não. As tecnologias às vezes nos ajudam, né? Então, os principais vírus que causam hepatites em espécie humana, né? Então, o vírus da hepatite A, vírus da hepatite E, né? Então, HAV, cuidado, não é HIV, tá? HAV, HEV. Então, o inglês é de trás para frente, né? O adjetivo vem primeiro, human, A, vírus, né? Hepatite, né? Certo? Vírus da hepatite A. Hepatites A, vírus, né? Aqui, E, não, human, hepatite e vírus, né? Então, é o contrário, né? HAV, HEV, sempre tiver o H na frente, sempre, né, se refere aí à hepatite. No caso do HIV, de humano, né? Vírus da imunodeficiência humana. Então, muito cuidado com siglas, sempre tem que buscar o significado. Então, um vírus, ele não é uma estrutura celular, o vírus não apresenta membrana, citoplasma, núcleo, né? O vírus é uma estrutura bem simples, formado de uma cápsula, um capsídeo, né? Que é uma cápsula proteica de proteção interna. No caso do vírus da hepatite A e hepatite E, o material genético é o RNA. O vírus tem material genético incompleto, né? Ou ele é DNA ou ele é RNA. Mas as famílias virais, né? Picornaviridae, Caliciviridae, diâmetro 27 nanômetros, 32 nanômetros, é muito pequenininho. O vírus não se enxerga vírus em microscópio comum. Né? O importante aqui é que a transmissão é via fecal oral, olha só. Né? Então, regiões com baixo saneamento, né? Ambiental, esgoto, né? Contaminação de água, de alimentos, né? A hepatite A e a hepatite E são transmitidas dessa forma, né? Via fecal oral. Aí, o vírus B, né? Vírus da hepatite B, esse, tanto o B como o D também, transmitido pelo sangue, contato sexual, pelas ISTs, então ele é considerado, a hepatite B é considerada uma IST, né? Infecção sexualmente transmitida, e fluidos corporais. Olha a importância, né, para a nossa área, a importância da utilização correta dos EPIs, né?
os protocolos de biossegurança, né, que também é transmitido por amostra biológica, né, o vírus hepatite B. E é importante nós da área nos vacinarmos, porque existe vacina para hepatite B, né? Importantíssimo aí. Então, o vírus da hepatite B ele é bem mais complexo, ele já tem, né, o seu capsídeo, né? Ele tem um capsídeo externo, ele tem um outro invólucro interno, e cada estrutura dessa é considerado um antígeno, né? Ou seja, capaz do nosso sistema imunológico reconhecer e produzir anticorpos na tentativa de defender, né, de eliminar o vírus, né? Então, por exemplo, sempre que tiver o AG no final, significa antígeno. Então, antígeno HBS é o antígeno externo do vírus, né? Certo? Então, inclusive, existe um exame sorológico que é a pesquisa do antígeno HBS. Se der reagente, é sinal que nós temos o vírus circulando no nosso sangue, com produção ou não de doença, né? Mas o vírus está lá, né? Aí existe o capsídeo interno, né, o invólucro interno, que é o core, né, HBC, antígeno, né, e moléculas internas, né, chamado de antígeno E, né, HBeAg. Tá? Para todos esses antígenos existe a produção de anticorpos, inclusive com testes marcadores, né, que identifica a presença do vírus. Vocês vão entender bem melhor isso na disciplina de imunologia, né? É importante a gente entender aqui a fisiopatologia e tal. E na disciplina de imunologia, vocês vão aprender, tem né, um conteúdo específico de determinação laboratorial, sorológica, né, desses antígenos e anticorpos. Interessante que o vírus B, ele é um vírus DNA, né? Ao invés de RNA, ele tem DNA e pertence a essa família aqui, né? O vírus D, ele só vai atuar, né, se o indivíduo tiver a presença do B. Olha só, o capsídeo do vírus D também é um antígeno HBS. De onde veio esse antígeno? É do vírus B. Na verdade, eles têm uma contaminação, né? Para o indivíduo ter o vírus D, ele tem que ter o B junto, e isso acaba intensificando a hepatite do portador do vírus B, né? O que é importante aqui? Transmitido pelo sangue, contato sexual e fluidos corporais. Importantíssimo, tá? Então, o vírus B aí é bem presente. Em amostras biológicas, né? Mas muito cuidado na manipulação. Importante. Vamos mexer aqui. Acho que eu pulei demais aqui. Então, transmissão por fluidos, sangue. O vírus C, né? Também transmitido via sangue, contato sexual, né? E fluidos corporais, né? O contato sexual é menor, né? A incidência do que o do vírus B, mas também existem relatos, né? Para a hepatite C, ainda não há vacina, tá? Para A existe vacina, para B, para o vírus B existe vacina, para o vírus C não. Tá? E normalmente, a hepatite C, né, no início, ela não apresenta, o indivíduo não apresenta muitos sintomas, né? E, no caso, o diagnóstico muitas vezes é feito em exames de rotina, doação de sangue, por exemplo, né, o diagnóstico laboratorial, mas ela tem cura, né? Se tomar as medicações e o tratamento adequado, porém não existe vacina. E o vírus C, ele pode promover, né, com o tempo no fígado infectado, desde cirrose de origem infecciosa até o carcinoma hepático, que é o câncer. Tá? Então, o vírus C, ele tem um capsídeo, tem um envelope, né, uma proteína de envelope, um capsídeo interno, ele é um vírus RNA, da família Flaviviridae, né? Um vírus C. Todos os vírus também são classificados em famílias, tá bom, gente? Então, família dos retrovírus, né? Família dos coronavírus, e assim por diante, ok? Com suas características.
Também para hepatite C existe sorologia, né? Inclusive na doação de sangue, as duas hepatites que são pesquisadas no sangue do doador, em termos de exame sorológico, é o vírus, né, o antígeno anticorpo contra o vírus da hepatite B e contra o vírus da hepatite C. Que no caso tem que dar não reagente, né? Olha só. Então, causas de transmissão do vírus da hepatite B. Relações sexuais, sem camisinha, uma pessoa infectada, né? De mãe infectada para o filho durante a gestação, parto, amamentação, compartilhamento de seringas, agulhas, cachimbos, né? Material de higiene pessoal como lâminas, né? Até relatos de escovas de dente também. Então, tudo isso é baseado em estudos, né? E existe instrumento que tem um grande potencial, instrumento que tem menos potencial, mas todos têm o potencial de transmitir o vírus, né? Tá? Sempre que há um compartilhamento, a presença de um desses materiais em áreas de mucosa, que pode sangrar, ou que tenha fluidos, é possível a transmissão. Né? Confecção de tatuagem, colocação de piercing, tem que saber aí o profissional que se procura, né? E tem que ter todas as normas de biossegurança para evitar infectar o cliente, no caso, né? Transfusão de sangue. Tá? Então, são as causas da transmissão do vírus da hepatite B. Da hepatite C, a transfusão de sangue também, mesma coisa, compartilhamento de material, né? Da mãe para o filho é mais raro, e via sexual também é mais raro, mas existem relatos na literatura. Né? Em termos de infecção sexualmente transmissível, o vírus B tem muito mais potencial do que o da hepatite C, em termos de transmissão sexual. Né? Porém, não se descarta a possibilidade do vírus C ser transmitido também via sexual. Ok? Só um minutinho, pessoal, que o sistema aqui está. Tem uma atividade que vocês vão realizar, tá, pessoal? Que é isso aqui, ó. Atividade para a semana que vem, sem pressa, até para ajudar vocês, caso caia uma questão dessa na avaliação. Se cair, vai ser uma questão de hepatite, tá? Que a avaliação de fisiopatologia serão 5 questões, uma de cada tema, tá bom? Então, assim, forma de contágio, forma de transmissão, né? Então, contágio ou transmissão da hepatite A, B e C. Né? Então, como é que se contrai a hepatite A, como é que se contrai a B, né? Característica da família dos vírus, a questão dos antígenos, né? Se existe vacina ou não. Bem tranquilo, já vou adiantar aqui, tá bom? Para vocês realizarem. Tá? Então, continuando. Normalmente, eu disse que muitas hepatites passam de forma assintomática, né? Mas as pessoas podem ter alguns sintomas. Tá? Sintomas, como por exemplo, elas são IST, né? Como febre, cansaço, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal. Né? Uma característica muito interessante da hepatite, principalmente a hepatite A e hepatite B, é a presença da pele amarelada e olho amarelado. Essa condição nós chamamos de icterícia. Não sei se vocês já viram pessoas com icterícia. Talvez já viram recém-nascidos com icterícia. Porque a causa lá do recém-nascido é diferente, mas a substância é a mesma. A pessoa fica amarela por causa da bilirrubina. O que é a bilirrubina? Ela é um pigmento originário da destruição dos glóbulos vermelhos e que o fígado metaboliza boa parte dela.
para poder escoar essa bilirrubina via intestino, transformando em novas substâncias, né? E via rim, transformando no pigmento da urina, que é a urobilina. Mas, inicialmente, se o fígado estiver inflamado, os canais que permitem a excreção da bilirrubina ficam obstruídos, ficam apertados, né? Como se fosse canalículos apertados. Essa bilirrubina volta para a corrente sanguínea. Então, o indivíduo fica amarelado, né? Então, chamado de icterícia, indivíduo ictérico. Lá no recém-nascido, desculpe, lá no recém-nascido, não é uma hepatite, né? Normalmente eles ficam ictéricos pela demanda excessiva de bilirrubina, porque quando a criança nasce, um pouquinho antes, há uma diminuição dos glóbulos vermelhos. São sair de 6 milhões né, de células por milímetro cúbico, cai para 4 milhões, por exemplo. Então, essa destruição de glóbulos vermelhos acarreta na superprodução de bilirrubina. E, às vezes, o fígado lá da criança ainda não está preparado para transformar essa bilirrubina, uma bilirrubina mais solúvel, a criança acaba tendo a icterícia. E muitos sabem que a criança fica num bercinho com banho de luz ultravioleta, né? Essa luz ultravioleta ajuda na destruição da bilirrubina que fica impregnada nos tecidos. Ela pode causar lesões cerebrais na criança e outras lesões importantes. Tá? Então, seria a icterícia neonatal que tem que ser investigada quando ela não cessa. Né? No adulto, normalmente se tem isso, né? Falando aqui de hepatite, devido à obstrução do fígado. Porém, eu posso ter icterícia também devido a anemias hemolíticas. Por exemplo, destruição excessiva de glóbulo vermelho, o fígado não dá conta de excretar a bilirrubina formada. Isso é um outro motivo, né? Mas, independente dos motivos, toda icterícia é o quê? A elevação do pigmento chamado de bilirrubina na corrente sanguínea. No caso específico da hepatite, é que o fígado está inflamado e não consegue fazer esse escoamento correto, né? Então, essa substância acaba voltando para o sangue. E uma característica também importante dessas pessoas é que a urina fica escura, né? Fenômeno chamado de colúria. Se você for fazer lá o teste da fita reagente, vai aparecer na área da fitinha bilirrubina 3 cruzes, por exemplo. O paciente está eliminando bilirrubina pela urina, de tanto que tem na corrente sanguínea. Fezes claras, né? São alguns sinais aí e sintomas da hepatite viral, principalmente a e a B, né? Em termos de laboratório, se o médico desconfia de uma hepatite, ele vai solicitar. Então, se eu tiver ictérico, a bilirrubina, né? Mas ela não é a principal substância para o diagnóstico. Ele vai solicitar as enzimas, né? Aquelas que eu falei no começo da aula. A ALT, que é o TGP, e o AST, que é o antigo TGO. Muitos ainda pedem como TGO e TGP. Principalmente o TGP ou ALT estiver elevado, às vezes 10, 100 vezes mais do que o valor de referência, normalmente é uma infecção importante no fígado. Ah, mas ele precisa saber se é uma hepatite infecciosa, então ele precisa pedir a sorologia, né, para diferenciar qual é a hepatite, se é do tipo A, se é hepatite B, né, se é o vírus A, aliás, né, se é o vírus B ou se é o vírus C, ok? Porém, como eu disse, às vezes eu estou com uma baixa viremia, uma quantidade pequena de vírus circulando, transmito muitas vezes, né, pelas condições que a gente viu, mas às vezes eu não tenho sintoma, né? Então, às vezes um teste de rotina, um teste sorológico, que a gente vai acabar tendo aí a detecção, né? Então, muitas vezes, a hepatite... Professor, Pois não? desculpa, fazer uma pergunta. Esses sintomas, eles são todos de uma vez, dá todos os sintomas, ou dá um A ou gente outro? fala em sintoma, né? Quando a gente fala em sintoma, aí vai a gradação. Vamos graduar o sintoma, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Aqui.
Nem sempre dá febre, né? Agora, o mal-estar e o enjoo, por conta, principalmente se você sobrecarregar com o sistema digestório com alimento gorduroso, o enjoo vai ser bem comum. E o vômito. Ah, Isso também ocorre com doenças da vesícula, né? Quem já teve cálculo na vesícula, por exemplo, após uma feijoada, Deus nos acuda, né? Por exemplo. E na hepatite, como o fígado está muito inflamado, pode ocorrer, né? Como também pode ocorrer apenas a icterícia. ah, tá. Só que quando o indivíduo começa a ficar amarelinho, é sinal que já o vírus já está ali, ó, já faz um certo tempo, tá? Então a bilirrubina é mais tardia do que o aumento das enzimas hepáticas, que aí é importante, tá? Lembrando que a hepatite C inicialmente ela não tem sintoma. Os sintomas é bem mais comum para A e para B, tá ok? Tá ok, obrigada, professor. Imagina. A hepatite, então, é inflamação, né? Seria, se eu comparar essas três situações, a hepatite seria, entre aspas, aí, a menos pior, né? Então, tem uma inflamação, essa inflamação pode regredir, então, se o vírus sofrer ação de anticorpos, né, ela vai regredir, o fígado vai ter um grande potencial de regeneração, porém, com o tempo, principalmente quando eu tenho uma co-infecção de vírus B com D, ou infecção com o vírus C, o tecido normal, os hepatócitos, podem cirrosar, né? Ou seja, a famosa cirrose, que todo mundo associa cirrose com álcool. O álcool é um dos, né, causadores de cirrose hepática em algumas pessoas. Porém, a cirrose seria a transformação das células normais em células fibróticas, em células, né, que tentaram se adaptar àquela infecção e perderam a função, né? Então, há um enrijecimento do órgão, né, com possível perda de função. E dependendo do que ocorre com as novas células que tentam se regenerar, pode haver alteração genética nessas células e aí formação do hepatocarcinoma, que seria o câncer hepático, né? Existem várias causas de câncer hepático, mas aqui eu estou falando de causas que foram agregadas devido à infecção crônica, uma hepatite crônica, por exemplo, né? Que não se curou. Isso pode acontecer, por exemplo, com associação do vírus B com o D e a presença do vírus C, né? Isso é importante. Olha lá, né? Quem viu o slide, o fígado normal, né? Saudável, o fígado cirrótico, né? Ele fibrosa, né? Então ele perde a sua função aí importante. Então, no caso da cirrose, imagine um indivíduo que aumenta a ingestão de lipídios, né? Que faz uso de álcool, por exemplo. Então, a função vai ficar bem debilitada, né? Temos mais 10 minutos. Bom, diagnóstico, né? Existem testes rápidos, né? Se fala muito em teste rápido hoje devido ao Covid, né? Mas existe teste rápido para uma série de doenças infecciosas, né? Teste rápido não reagente, não fica às vezes só um tracinho, e o reagente quando aparece a presença do anticorpo. Esses reagentes, o teste rápido para hepatite, tem que ser confirmados, né? Testes imunoenzimáticos, vocês vão aprender em sorologia, não percam, né? No módulo 3 aí a disciplina de imunologia, a sorologia, né? O famoso teste ELISA, por exemplo, né? E no caso da hepatite C, né, os recursos da biologia molecular, né? Presença da PCR, por exemplo, né? Na biópsia hepática, na busca da presença do vírus, mesmo do vírus C. Que na hepatite C precisa fazer também a carga viral, né, do paciente. Tá? Então, existem os testes rápidos imunoenzimáticos, né, que são os testes aí, digamos, da sorologia, né,
e os testes moleculares utilizando o princípio da PCR. Ok, pessoal? Vocês vão aprender aí, certamente, em imunologia. Hepatite A, mais comum em criança, né? Mas pessoas de qualquer idade podem adquirir. A prevenção é importante, a vacina, né? Tá? Então, a vacina, inicialmente, entre 15 meses a 5 anos, né? Todas essas condições do slide são condições na qual o paciente necessita da vacina, importante. Quem tem coagulopatia, né? Pessoas que têm a presença do vírus HIV, né? Doenças imunossupressoras. Então, vacinar-se contra a hepatite A é importante, né? Porque mesmo na fase adulta, que é uma fase mais difícil de contraí-la, esses pacientes, em especial, têm essas condições de adquirir o vírus, né? Hepatite B também faz parte do quadro de vacinação, né? Normalmente são 4 doses, né? Ao nascimento, 2, 4 e 6 meses. Adultos que não se vacinaram, como na minha época não tinha vacina de hepatite B, né? Tem que se vacinar, são 3 doses. Nós, da área da saúde, é uma vacina obrigatória, tá, pessoal? Devido à facilidade desse vírus estar presente em amostra, né? E pessoas que não tiveram nenhum tipo que tenham, aliás, algum tipo de imunossupressão, é importante se vacinar preventivamente, aí, obviamente, né? Para evitar a infecção com o vírus. Bom, então aqui é um exemplo bem bacana, né, de como, de uma forma de fazer a vacina, né? Então eles isolam um gene do vírus, né? No caso, o vírus da hepatite B é um vírus DNA, né? Eles colocam esse gene, fazem uma inserção do gene num plasmídio, que é um DNA circular de bactéria, né? Isso se chama recombinação gênica. Só que para eu obter isso, além da extração, né, por tecnologia, biotecnologia, é realizada a PCR. Lembra lá na biologia molecular? Inclusive, na aula de sexta-feira, eu vou utilizar esse slide. Então, esse pedacinho de DNA ele é amplificado várias vezes para ser inserido nos plasmídios de bactéria. Esses plasmídios agora estão modificados geneticamente e começam a produzir o antígeno que eu preciso para fazer a vacina. Então, não é aplicado o vírus na pessoa, no caso da hepatite B. É aplicado o antígeno, né? Derivado do quê? Derivado do código genético, né? Extraído do vírus. Então, se faz a vacina, se purifica esse antígeno, aplica na pessoa, então meu sistema imunológico vai reconhecer esse antígeno como um invasor, mas não é o vírus todo, é apenas esse antígeno, que é o antígeno de superfície, para qual o anticorpo vai ser produzido e vai bloquear o antígeno. Enxergando aqui, faz de conta que isso aqui é o vírus, é a capa do vírus. O anticorpo que eu produzi, porque foi estimulado. O anticorpo vai fazer isso aqui, ó, vai bloquear, né, a cápsula do vírus com o anticorpo. Ok, pessoal? E aí, o que ocorre, então? A imunidade. Então, se eu tomei vacina contra hepatite B e tiver que fazer um teste sorológico, o que tem que aparecer na minha amostra? Reagente para anti-HBS, que é aquele antígeno de superfície que envolve o vírus. Esse tem que dar positivo no meu exame, caso você tenha tomado vacina. Qualquer outro antígeno ou outro anticorpo que aparecer, provavelmente eu tenha a presença do vírus produzindo ou não a doença, né? Então, por exemplo, todos nós que tivemos a vacinação, né, se fizer uma sorologia para hepatite, o médico pediu anti-HBsAg, não o antígeno HBs. O antígeno HBs vai dar negativo, não o reagente. Eu não posso ter ele. Agora, o anticorpo contra ele eu tenho que ter, no caso da vacina.
Tá? Eu espero ter, nesse tempinho que falta, vocês podem estar perguntando. Espero ter tirado aí as dúvidas. Acho que vocês assistiram essa videoaula, né? Se eu não me engano, com a voz do Marcelo, porque a gente divide a disciplina de fisiopatologia, microquímica, né? Estamos dividindo aí para fazer a mesma aula manhã e noite, né? E espero que vocês tenham entendido, tenham gostando, né? São formas que nós estamos adequando para que a gente melhore a qualidade, né? Nada tira o ensino presencial. Eu acho que o EAD ele veio para provar que ele precisa melhorar muito, né? Então, você faz assim um ensino 100% EAD, eu não sei, tem que ter muita disciplina, tanto para o profissional como para o aluno. O que vocês acham? Né? E a gente tem feito essas videoaulas agora com as aulas online também, um tempo aí necessário, para que a gente melhore um pouco a nossa qualidade didática, né? Porque só ler texto e responder atividade fica ruim. Creio que quando a gente retornar, Deus quiser em breve aí, quem sabe em agosto, vamos ver, né, como vai ficar as portarias e decretos, né? A gente retoma um pouco aquilo que ficou para trás. Semana que vem vocês vão fazer a prova, né, avaliação, vamos falar em avaliação. E todas essas atividades que vocês entregaram, a gente vai considerar, né, no meu caso, praticamente metade da nota. Quem entregou tudo, bonitinho e tal, né? Tá? Então, sem prejuízo aí, tá bom? E após a avaliação, até mais ou menos 15 de julho ainda vai ter aula, né? Então, a gente vai passar novos conteúdos com explicações e tal, preparando vocês já para o módulo 3, né? Tá? Que vai ser um módulo mais prático, né? Onde vocês vão ter microbiologia, né? Imunologia, então onde vocês vão aprender a fazer esses exames que eu estou falando, né? Bioquímica, né? As determinações de glicose, colesterol. Né? Então, todas essas aulas teóricas de fisiopatologia, de biologia molecular, né? Urinálise, coleta, então, imprescindível, né? Nós vamos retomar por necessidade de pré-requisito. Ok, pessoal? Continuem se cuidando, quem pode aí fique em casa, quem não pode se redobre os cuidados, e eu espero que vocês tenham gostado. Ok, pessoal? Um abraço a todos aí. Valeu, professor. Obrigada. Obrigado, professor. Vou disponibilizar a aula, tá? Obrigada, professor. Amém. Tudo de bom. Obrigada, professor. Bom dia para você. Bom dia. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia.